Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje esse vídeo vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo de entretenimento. Eu vou falar sobre uma inteligência artificial que tem deixado aí o pessoal de cabelo em pé, né? É uma nova inteligência artificial muito mais avançada do que aquilo que antes era apresentado como inteligência artificial. Trata-se do ChatGPT. Talvez você já tenha ouvido falar, provavelmente já ouviu, né? Porque na internet parece que não se fala em outra coisa. E hoje a gente vai fazer alguns testes aqui, bem interessantes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que essa inteligência artificial interprete, gente, frases de alguns cientistas cristãos. O interessante, né, é que as outras inteligências artificiais anteriores não conseguiam interpretar uma frase. Mas essa inteligência artificial, ela consegue interpretar, ou seja, ela consegue explicar um texto para você. Então vamos começar aqui com algumas frases que eu já deixei prontas aqui, né? Começando com essa frase aqui do Isaac Newton. A gente sabe que Isaac Newton foi um cientista cristão. Vou pedir para a inteligência artificial explicar essa frase dele para mim. Primeiro é bom começar aqui com olá, né? Vamos ser educados, não é mesmo? Eu sei que é uma inteligência artificial, é um robô, mas não custa nada ser educado, não é mesmo? Olá, em que posso ajudá-lo hoje? Bom, explique a seguinte frase. Aí eu coloco a frase aqui do Isaac Newton. Vamos ver se ele consegue explicar essa frase para mim. A frase, gente, é essa aqui, olha. Considera as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. E aqui a explicação da inteligência artificial. Essa frase sugere que a pessoa que a escreveu considera a Bíblia ou as escrituras de Deus como a filosofia mais elevada e nobre que existe. Ela acredita que a Bíblia, ela, né, a pessoa, acredita que a Bíblia é mais autêntica do que qualquer outra história secular e que contém evidências e marcas que a tornam verdadeira e confiável. Ao dizer que a Bíblia é a filosofia mais sublime, a pessoa que provavelmente está se referindo ao fato de que a Bíblia contém ensinamentos espirituais e morais que são considerados de grande valor e significado para muitas pessoas em todo o mundo. Além disso, ela pode estar sugerindo que a Bíblia oferece uma compreensão mais profunda e completa da natureza humana e do universo do que qualquer outra filosofia ou sistema de crenças. Ao afirmar, né, que a Bíblia é mais autêntica do que qualquer história profana, a pessoa está sugerindo que a Bíblia é verdadeira e precisa em seus relatos históricos e que os fatos apresentados na Bíblia são mais confiáveis do que os encontrados em outras fontes históricas não relacionadas à religião. Essa crença pode estar baseada em uma fé pessoal na inspiração divina da Bíblia ou em uma análise crítica dos fatos históricos apresentados na Bíblia em comparação com outras fontes. Interessante, né, gente? Vocês acham que Isaac Newton quis dizer isso quando ele escreveu essa frase? Deixe aí nos comentários o que você pensa. Agora eu vou pedir para ele fazer uma coisa bem interessante. Eu vou pedir para ele explicar essa frase novamente, mas como se ele fosse um ateu. Olha que interessante, gente. Explique novamente essa frase, mas como se você fosse um ateu. Será que ele consegue? Vamos lá. Olha o que ele disse. Como um modelo de linguagem, não tenho crenças ou convicções religiosas pessoais, mas posso explicar a frase, né, do ponto de vista de um possível ateu. Um ateu pode interpretar essa frase de uma forma diferente, questionando a validade da crença da Bíblia como fonte de verdade e sabedoria. O ateu pode argumentar que há muitas filosofias e sistemas de crenças seculares que também oferecem uma visão profunda e significativa da natureza humana e do universo. Além disso, o ateu pode questionar a afirmação de que a Bíblia é mais autêntica do que outras histórias seculares. Eles podem apontar
que a Bíblia contém muitas contradições e discrepâncias históricas e que muitas histórias seculares também podem ser elementos de verdade e autenticidade. No entanto, é importante notar que a interpretação dessa frase dependerá das crenças e perspectivas pessoais de cada indivíduo, e que diferentes pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o valor e a autenticidade da Bíblia. Interessante, né? Parece um ateu falando mesmo. Vamos à segunda frase aqui. Deixa eu copiar aqui para a gente colar no chat GPT. Explique, por favor, a seguinte frase. A frase que eu vou colar dessa vez, gente, é essa aqui. Deixa eu colocar até uma aspas aqui, né, para deixar certinho marcado aonde que começa a frase, né? A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é ou que pode ser feito. Como será que a inteligência artificial vai entender essa frase? Vamos lá. Aqui ele já responde, ó. Essa frase sugere que a gravidade, como uma lei física, pode explicar os movimentos dos planetas e outros corpos celestes no universo, mas não pode explicar a origem desses movimentos ou quem os colocou em movimento. A frase sugere que há uma força ou poder maior, no caso Deus, que governa todas as coisas e sabe tudo o que pode ser feito ou acontecer. Aqui, a ideia é que a gravidade é uma das leis que regem o universo, mas ela não é suficiente para explicar todo o funcionamento do cosmos. Segundo a frase, é necessário acreditar em algo além das leis físicas para compreender a origem e o propósito do universo. A referência a Deus sugere que há uma inteligência ou vontade divina que está por detrás da criação e da manutenção do universo. Para algumas pessoas, essa frase pode refletir uma crença religiosa na existência de Deus como uma entidade divina que governa todas as coisas. Para outras, pode ser vista como uma metáfora para a ideia de que há um propósito ou significado maior por detrás, né, da existência do universo, mesmo que esse propósito não seja explicável pela ciência ou pelas leis físicas conhecidas. Muito interessante, olha. Ele explicou aqui a frase, né? E se essa explicação fosse feita por uma criança de 5 anos? vamos ver como sairia, né? Explique novamente essa frase, mas como se você fosse uma criança de 5 anos. Agora ele vai simular que é uma criança de 5 anos e vai responder a mesma coisa que ele acabou de responder para mim, mas como se fosse uma criança de 5 anos respondendo. Olha que legal. Claro, vou tentar explicar essa frase de uma forma mais simples e fácil de entender para uma criança de 5 anos. Bom, como se ele estivesse explicando então para uma criança de 5 anos, né? Sabe quando você vê os planetas se movendo no céu? A gravidade é uma coisa que faz os planetas se moverem assim, de uma forma bem legal. Mas a gravidade não explica como os planetas começaram a se mover. Alguma coisa precisou colocá-los em movimento e fazer com que eles ficassem onde estão. Para algumas pessoas, essa coisa é Deus. Elas acham que Deus é uma pessoa que controla tudo no universo e sabe tudo o que vai acontecer. Mas, para outras pessoas, essa coisa pode ser outra coisa que ainda não sabemos. O importante é que os planetas estão se movimentando, estão se movendo, né? E isso é bem legal de ver. Interessante, interessante. Vamos a mais uma frase aqui do Isaac Newton, né? Agora eu vou usar essa outra frase. Copiar. Por favor, explique a seguinte frase. Bom, a frase é a seguinte, né? A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta.
Isaac Newton. Bom, o que a inteligência entendeu disso, né? Essa frase sugere que a complexa e harmoniosa disposição do universo só pode ter sido criada de acordo com um plano premeditado e que esse plano foi concebido por um ser supremo que possui todo o conhecimento e poder necessários, né, para criar e governar o universo. Interessante, gente, como uma inteligência artificial entendeu exatamente a intenção do autor da frase, né? Coisa que uma inteligência artificial não deveria conseguir fazer, né? A frase expressa a ideia de que há um propósito por trás da existência do universo e que esse propósito é resultado da vontade de um ser divino. A harmonia e a ordem que podem ser observadas no universo são vistas como evidências dessa vontade divina e da sua capacidade de criar algo tão complexo e fascinante. A frase sugere que a pessoa que a pronuncia teve uma descoberta pessoal de que há algo maior do que a natureza e as leis do universo, algo que está por trás de tudo que governa todas as coisas. Essa descoberta é vista como algo elevado e sublime, que dá sentido e propósito à vida e às experiências humanas. Para algumas pessoas, essa frase pode refletir uma crença religiosa em um Deus criador e sustentador do universo. Para outras, pode ser vista como uma metáfora para a ideia de que há um propósito maior na existência do universo, mesmo que esse propósito não seja explicável pela ciência ou pelas leis físicas conhecidas. Interessante, né? Agora vamos ver essa frase aqui. O que a inteligência artificial vai entender dessa outra frase de Isaac Newton. Por favor, explique a seguinte frase. Vamos colar a frase aqui. A frase é a seguinte, gente. Do meu telescópio eu vi a Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter se efetuado conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Bonita frase, né? Bom, a inteligência artificial entendeu o seguinte a respeito dessa frase. Essa frase sugere que a pessoa que a pronuncia, provavelmente um astrônomo, enxerga a ação de Deus na beleza, na harmonia e na organização que pode ser observada no universo através de seu telescópio. A ideia é que as maravilhas do universo são vistas como evidências da existência de um ser todo-poderoso e onisciente, ou seja, Deus. A pessoa que fala essa frase parece estar encantada e maravilhada com a grandeza e a complexidade do universo, e acredita que somente um ser supremo poderia ter criado algo tão incrível. Para essa pessoa, que é Isaac Newton, né, o telescópio é uma ferramenta que lhe permite enxergar mais de perto a grandiosidade da criação divina. Ela, né, a pessoa, acredita que o universo é fruto de um plano divino que foi cuidadosamente executado por Deus, e que a sua existência e as suas leis são a expressão da vontade do Criador. Essa frase pode refletir uma crença religiosa na existência de Deus como um ser divino que governa todas as coisas e que se revela através da natureza e das maravilhas do universo. Para outras pessoas, pode ser vista como uma metáfora para a ideia de que há uma ordem e um propósito maior na existência do universo, mesmo que esse propósito não seja explicável pela ciência ou pelas leis físicas, né, conhecidas. O finalzinho da resposta aqui ficou bem parecido com os outros, né, com as outras respostas que ele deu. Agora vamos usar aqui uma frase de um cientista, de outro cientista, né, do Adalto Lourenço, físico nuclear, que também é cristão, né? Por favor, explique a seguinte frase. E vamos colar a frase do Adalto Lourenço. A frase é a seguinte: toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Frase famosa aí do físico Adalto Lourenço, né? Vamos ver o que a inteligência artificial entende por isso. Essa frase sugere que a ciência e a Bíblia, quando compreendidas corretamente, nunca entrarão em conflito ou se contradirão.
A ideia é que, se ambas forem compreendidas da maneira adequada, elas apresentarão uma visão completamente complementar da verdade, em vez de uma visão conflitante. Ou seja, uma vai completar a outra, né? É isso que a inteligência está querendo dizer aqui. A ciência é vista como uma forma de entender o mundo natural, usando o método científico para formular teorias e leis que explicam os fenômenos observados. A Bíblia é vista como uma fonte de sabedoria espiritual e moral, que apresenta a vontade de Deus e a conduta que os seres humanos devem seguir. A frase sugere que, quando a ciência e a Bíblia são compreendidas corretamente, elas se completam e se enriquecem mutuamente. Olha que interessante, gente. Por exemplo, a ciência pode nos ajudar a compreender a natureza do universo e a entender como as coisas funcionam, enquanto a Bíblia pode nos fornecer princípios morais e éticos que orientam a nossa conduta. Para algumas pessoas, essa frase pode refletir uma crença religiosa na harmonia entre a ciência e a fé. Para outras, pode ser vista como uma afirmação de que o conhecimento científico e o conhecimento espiritual não são mutuamente exclusivos e que ambos podem ser usados para compreender melhor o mundo e a nossa existência. Bom, gente, vamos agora fazer outras perguntas aqui para a inteligência artificial, né? Quem é Deus? Vamos ver o que a inteligência nos responde. A resposta para essa pergunta pode variar bastante, claro, né? Existem várias religiões, dependendo da perspectiva religiosa ou filosófica que se adote. Em geral, entende-se Deus como um ser supremo e transcendental, que é criador e sustentador do universo e de todas as coisas que nele existem. Na maioria das religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, Deus é visto como uma entidade pessoal e consciente, com atributos como a onipotência, poder absoluto, a onisciência, sabedoria absoluta e a onipresença, presença absoluta. Olha que interessante, ele até explicou ali os atributos divinos, né? Em algumas religiões, Deus é entendido como um ser único e indivisível, enquanto em outras há a crença em múltiplos deuses, ou em um ser supremo que se manifesta em formas diferentes, como a Trindade, né? Há também correntes filosóficas que entendem Deus como uma ideia ou um conceito abstrato que representa a perfeição absoluta ou a origem última da existência. Em resumo, a definição de Deus varia de acordo com a tradição religiosa ou filosófica em questão. Mas, em geral, ele é entendido como um ser supremo que transcende a existência humana e é responsável pela criação e sustentação do universo. Interessante a resposta dele. Agora eu vou pedir para ele me dar essa mesma resposta sob o ponto de vista de um ateu, tá? Por favor, explique novamente quem é Deus, mas com uma perspectiva de um ateu. Será que ele vai entender a pergunta? Vamos lá. Para um ateu, a ideia de Deus não faz parte de sua crença ou compreensão de mundo. O ateísmo é a posição filosófica que nega a existência de um ser supremo ou divino que governa ou interfere na realidade. Para o ateu, não há evidências ou razões suficientes para acreditar em Deus como um ser real e concreto. Assim, para um ateu, Deus não é uma entidade pessoal e consciente que criou ou sustenta o universo. Em vez disso, as forças naturais, a evolução e outros processos científicos são razoáveis pela existência, responsáveis, né, pela existência e funcionamento do universo. O ateísmo é baseado em uma visão de mundo naturalista, em que as coisas só podem ser compreendidas através da ciência e da razão, ou seja, cientificismo, né? Quando a pessoa acha que a única forma de entender a realidade é a ciência, isso se chama cientificismo, sem a necessidade de apelar para a existência de um ser divino ou sobrenatural. Lembrando que cientificismo também é uma crença, né? É importante notar que o ateísmo não é uma posição única ou homogênea, e há diferentes correntes e nuances dentro do ateísmo, que podem ter visões e interpretações variadas sobre a existência ou não de Deus. Bom, gente, isso foi só para que vocês tenham uma ideia de como essa inteligência artificial funciona.
Então vamos nos despedir aqui, né? Obrigado pelas informações. De nada, estou sempre aqui para ajudar com informações e responder as suas perguntas. Se você tiver alguma outra dúvida e precisar de mais ajuda, não hesite em perguntar. Vou pedir para ele mandar um abraço para vocês agora, hein? Por favor, mande um abraço para os inscritos do canal Coexistindo em Deus. Com certeza, um grande abraço a todos os inscritos do canal Coexistindo em Deus. Espero que estejam todos bem e desfrutando de um dia maravilhoso. É isso aí, gente. Um abraço e fiquem com Deus.